Um grupo de filósofos, então, levando em consideração essas concepções que foram apresentadas, essa sucessão, né, de concepções a respeito da mente que apareceram na literatura de filosofia no século XX e as objeções que foram feitas a elas, apresentaram uma outra alternativa, que é o que ficou conhecido como dualismo de propriedades. Né? Então, é, Frank Jackson, que é um autor americano, ele elaborou o seguinte argumento, que é o chamado, esse argumento é conhecido como o argumento do conhecimento. O dualismo de propriedades, diferente do dualismo de substância, é a tese segundo a qual mente e que há dois tipos de propriedades, né? Há propriedades de tipo mental e propriedades de tipo corporal. Então, o meu corpo, cada um de nós, tem propriedades corporais, tamanho, peso, enfim. Nosso corpo é feito enfim, de elementos químicos e assim por diante. Mas nosso corpo tem também propriedades que não são físicas, que são as suas propriedades mentais. Nós pensamos, nós temos sentimentos e assim por diante. E as propriedades físicas e as propriedades mentais são propriedades de tipos diferentes, no sentido de que elas não têm como ser reduzidas umas às outras. Eu não tenho como descrever sentimentos em termos físicos. Eu não tenho como descrever, tampouco, atributos corporais, como peso, tamanho, composição química, em termos mentais. Então, são propriedades de tipos diferentes que nós temos. Então, essa é uma concepção da mente que diz o seguinte: olha, tem alguns corpos, pelo menos alguns corpos, como os nossos, que têm essas propriedades mentais. Há outros corpos, como por exemplo aqui esse lápis, certo? Esse lápis aqui não tem propriedades mentais. Então eu posso descrever completamente esse lápis. Se eu descrever todas as propriedades físicas desse lápis, eu vou ter uma descrição completa do lápis. Agora, se eu fizer uma descrição física completa de mim mesmo, ou de algum de vocês, eu vou ter deixado de fora uma parte importante das propriedades de cada um de nós ou de vocês, de cada um de mim ou de vocês, que são as propriedades mentais. E o Jackson, então, sustentou isso, ele elaborou um argumento que ficou bastante conhecido, que é esse. Primeiro foi apresentado num artigo chamado Qualia Epifenomenal, que está indicado na parte da disciplina, e depois foi retomado nesse segundo artigo, o que Mary não sabia. Tá? Então, ele elabora um experimento mental, quer dizer, um experimento que nunca foi realizado, que é só imaginado, um experimento imaginário. Né? Suponhamos que a gente está vivendo no futuro e que a física, a disciplina física, chegou num grau muito avançado assim de conhecimento e, na verdade, todas as leis físicas do universo já são conhecidas. Além disso, vamos supor que tem uma pessoa, que é a Mary, ou Maria, que conhece todas essas leis. Ela estudou isso durante muito tempo e, enfim, ela domina completamente a física de seu tempo. Então, todas as coisas físicas que podem ser conhecidas, ela é capaz de conhecer. Não há nenhuma verdade física, a não ser aquelas contingentes, né? Mas as verdades assim mais importantes da física, aquelas que são universais, não assim o que está acontecendo aqui atrás nas minhas costas, ou ali na sala ao lado que eu não estou vendo, que são eventos físicos, mas contingentes. Mas assim, as leis da natureza, as leis físicas do universo, ela conhece todas. E então vamos supor que ela todas as, ela domina completamente a física, e a física ela vive numa época no futuro em que a física está completa. Não é que nem hoje, né? Hoje as nossas teorias científicas são incompletas. Há muitos fenômenos que os cientistas não sabem explicar. Mas aqui a gente está fazendo um experimento imaginário. Vamos supor que ela
que ela está vivendo nessa época e sabe tudo de física. Mas ela por alguma razão, que não importa, ela foi criada num laboratório, num quarto, onde tudo é preto e branco. E as informações que ela tem a respeito do mundo fora do laboratório, ela recebeu a vida inteira por meio de um monitor preto e branco. De repente ela tinha alguma doença, alguma coisa que impedia ela de sair na rua e algum problema, enfim. O fato é que, por alguma razão contingente, ela, ela nunca viu nada colorido a vida inteira. Ela sabe tudo de física, inclusive ela domina completamente a física das cores e da percepção. Ela sabe tudo sobre como é que os seres humanos percebem cores. Ela sabe tudo sobre espectros de luz, ondas de luz. Então, todas as verdades físicas que podem ser conhecidas a respeito de cores e da luz, ela conhece. Ela sabe tudo de cores. Só que ela nunca viu nada colorido. Então, um dia ela sai dessa sala, desse laboratório, e aí ela vê um tomate, ela vê uma coisa vermelha. Ela vê um tomate, digamos. Então a pergunta que o Jackson faz é o seguinte: bom, quando ela viu o tomate pela primeira vez, ela passou a saber algo que antes ela não sabia? A reação dela, como é que será que foi a reação dela? Como é que vocês acham que foi a reação, que seria a reação da Mary ao sair do laboratório e ver um tomate pela primeira vez? Na verdade, ela nem precisa sair do laboratório, pode alguém levar um tomate para ela. E ela vê pela primeira vez um objeto vermelho. E aí ela tem como é que vocês acham que seria a reação dela? Segundo o Jackson, a reação dela seria algo do tipo assim: ah, então assim é que é a cor vermelha? Então, se vocês concordam com o Jackson, que essa seria a reação dela, seria uma reação de espanto, né? De maravilhamento. Ah, então assim que é o vermelho. Então isso significa que ela não sabia como é que era o vermelho. Então havia pelo menos essa verdade física que ela desconhecia. Então esse é o argumento do conhecimento. O argumento do conhecimento diz o seguinte: se não há nenhuma verdade, se todas as verdades do universo podem ser reduzidas à física, se não há nenhuma verdade extrafísica, não há nenhuma verdade mental, psicológica, se os atributos, se as propriedades mentais e psicológicas podem ser todas reduzidas a propriedades físicas, então, a rigor, a Mary não teria mais nada a aprender. Ela já deveria saber como é que é a cor vermelha, como é que é a experiência subjetiva de ver um objeto vermelho. Mas, aparentemente, ela não sabia, porque a reação dela, segundo o Jackson, é de surpresa. Então, ela diria: ah, agora eu sei como é que é a cor vermelha. Se o fisicalismo fosse verdadeiro, o fisicalismo é a tese segundo a qual só há coisas físicas, só há propriedades físicas. Não há nenhuma propriedade que não seja física. Não há nenhuma propriedade mental. Se o fisicalismo fosse verdadeiro, não houvesse mentes, então ela não aprenderia nada. Ela não teria mais nada para aprender. Mas aparentemente ela tem alguma coisa a aprender, então o fisicalismo é falso. Então esse é há uma mudança, né, no conhecimento da Mary antes e depois dela ver um tomate. Esse é o argumento do conhecimento de Jackson. Então, se ela de fato aprendeu alguma coisa ao ver um tomate pela primeira vez, então isso que ela aprendeu não pode ser físico, porque ela já sabia todas as verdades físicas. Se ela aprendeu alguma coisa nova, essa verdade nova que ela aprendeu, tem de ser uma verdade não física. Nesse caso, é uma verdade mental. Então, isso é um argumento que o Jackson apresenta para mostrar que há propriedades mentais que não são físicas, né? Então, reparem o seguinte: esse é um argumento baseado num experimento mental. Ele não é um argumento
baseado. Ele não é um argumento, digamos assim, lógico. Ele não é um argumento conceitual, como aqueles argumentos, aquelas provas que a gente viu da existência de Deus lá de Santo Anselmo, né? Não é um argumento de análise conceitual ou derivação conceitual apenas. Ele não é um argumento de tipo empírico, como esses que são usados na ciência, né? Que os cientistas fazem experimentos, observam como é que é. Ele está baseado num experimento mental e naquilo que a gente, nas nossas intuições a respeito desse experimento mental. Então é um argumento filosófico de tipo diferente, né? Dos que a gente viu até agora, tá? Mas então, claro, como um experimento imaginário, o argumento não tem como ser definitivo, né? Mas ele apela, digamos assim, às nossas intuições e tem um poder persuasivo, né? Ele pode nos levar ou pelo menos leva algumas pessoas, como por exemplo o próprio Jackson, algumas pessoas razoáveis e inteligentes a acharem que essa é uma boa razão para achar que o fisicalismo é falso. Então esse é o dualismo de propriedades, tá? Então eu não vou apresentar nenhuma objeção ao dualismo de propriedade, porque esse é o assunto que nós vamos discutir na aula de quarta-feira. E o exercício que vocês têm que fazer essa semana é um exercício de discussão mais geral sobre o que é uma mente. Eu apresentei aqui 4 concepções de mente, mas, claro, existem várias outras. Então, eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre isso, sobre o que vocês diriam se alguém perguntasse a vocês o que é uma mente. Tá bom?